Olá, meus amores do 9º ano, tudo bom? Bom dia! E aí, prontos para mais um dia de aula? Maravilha, né? Então, lembrando, gente, hoje é o nosso último assunto da apostila do primeiro bimestre, tá? Nosso próximo encontro já será com o assunto da segunda apostila, ou melhor, da apostila do segundo bimestre. Então, lembrando, quem ainda não foi buscar a apostila lá na escola, dá um pulinho lá, peguem a apostila, porque não tem como acompanhar as aulas sem o apoio aí da apostila, tá? Então fica aí a lembrança para que vocês possam ir lá na escola, quem ainda não buscou, né, claro, evidente, ir lá, dar um pulinho e pegar a apostila, tá? Bem, nosso assunto de hoje será coesão e coerência. Então vamos entender um pouquinho aí do que se trata o assunto. Vamos ver como se aplica esse assunto em um texto, enfim, que característica é essa dentro de um texto. Vamos entender um pouquinho aí do que se trata, tá? Então, o assunto começa lá na apostila, na página 81. Então, peguem a apostila, abram lá, para que vocês possam acompanhar as minhas explicações, ok? E aí, depois a gente vai fazer os exercícios que estão lá na página 85 e 86, do 1 ao 6, tá? Eu não coloquei as páginas no final do slide, como eu normalmente coloco, né? Porque tem alunos que às vezes me mandam mensagem perguntando qual é a página do exercício. Então eu agora resolvi colocar, além de estar falando aqui para vocês, obviamente, eu vou colocar no grupo a página das atividades, tá bom, gente? Uma outra coisa é fazer as atividades durante a aula, ok? A gente vai interagir aí, eu vou perguntando. Muito importante a participação de vocês. Eu já venho fazendo essa atividade, essa dinâmica de saber quem está participando, quem não está. Lembrando que quando eu peço, para que vocês coloquem a resposta. Não é para ver se a resposta está certa ou não, é para ver se vocês estão tentando fazer, porque é dessa forma que a gente aprende, tá? Então é importante interagir comigo, é importante quando eu pedir todo mundo colocar. Eu deixei de perguntar até por nome, né? Normalmente eu dava o nome do aluno e pedia para um aluno específico dar a resposta para mim. E agora não. Agora eu peço para que todo mundo coloque a resposta lá no privado, até para eu ver como é que tá a dinâmica. E aí a gente vê que poucos alunos estão participando com relação a fazer atividade durante a aula. Então fiquem atentos a essa questão também, tá? Beleza? Então vamos lá? Vamos dar início? Então vamos às explicações. Então vamos lá, coerência e coesão. O que você entende por coesão? Então, gente, a coesão nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que os mesmos fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Para melhor entendermos como isso se processa, imaginemos um texto sobrecarregado de palavras que se repetem do início ao fim. Então, para evitar que isso aconteça, existem termos que substituem a ideia apresentada, evitando assim a repetição. Então, gente, só para entender melhor, em um texto, a gente não pode repetir a mesma palavra várias vezes. Então, para evitar essa repetição, a gente vai utilizar alguns elementos linguísticos. Se a gente repetir uma mesma palavra várias vezes, isso é considerado erro de coesão. Então, em outras palavras, coesão é a ligação textual através de elementos linguísticos, né? Que elementos são esses? Então, a gente pode utilizar aí para evitar a repetição, conjunções, pronomes, numerais, entre outros. Então, vamos observar aí o exemplo que eu trouxe para vocês. Tamanha é a magia das palavras, pois elas expressam a força do pensamento. As mesmas têm o poder de transformar, de conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Se vocês observarem aí, a gente tem aí termos como elas
e as mesmas, fazendo uma referência a quem? Ao termo palavras, que está lá no início do texto. Então, aqui a gente tem claramente um caso de coesão textual, onde não houve a repetição aí do termo palavras, que é a ideia central do texto. Então, só para resumir, a gente tem aqui, né? Percebemos que as expressões elas e as mesmas fazem uma referência ao termo palavras. Isso vai ficar claro para vocês. Aqui a gente vai focar em tipos de coesões que existem. Vamos separar aí em coesão referencial e coesão sequencial. Então, vamos entender aí o que é coesão referencial. Então, como o nome já diz, gente, referencial tem a ver com referência. A gente acabou de ver isso aí no exemplo que eu dei para vocês. Então, a coesão referencial é responsável por criar um sistema de relação entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Então, referente lá no exemplo que eu acabei de dar para vocês foi o termo palavras, né? E a referência, ou seja, foi os elementos que eu utilizei para fazer referência a esse termo inicial, ok? Então, a coesão referencial é a relação entre os elementos linguísticos que eu utilizo para fazer referência ao termo inicial lá do texto, ok? Essa coesão referencial, ela se divide em duas, em coesão anáfora, ou seja, me dando ideia de anterior, ou, para entender melhor, na coesão anáfora, eu vou usar elementos que vão fazer referência à ideia anterior, ou seja, colocada logo no início do texto. E a coesão catáfora me dá a ideia de posterior. Essa é um pouco mais difícil de se usar, a gente não utiliza muito ela no dia a dia, mas ela é possível, ou seja, eu vou fazer referência a uma ideia colocada depois dos elementos linguísticos, ou seja, no meio ou no final do texto. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Então, Carlos trouxe 2 computadores dos Estados Unidos, perguntou-me se eu queria comprar um. Então, esse um aí destacado refere-se a computadores, que é a minha ideia inicial aí no texto, né? Então, referente a computadores, eu tenho um elemento linguístico aí fazendo referência a esse termo. Então, aqui a gente tem uma coerência anáfora, ou seja, o elemento a qual eu me refiro está anterior ao termo linguístico. Outros exemplos. Caravisto é um cachorro, ele está sempre com sono. Vocês observarem aí, foi utilizado o pronome ele para se referir a Caravisto e não ter que repetir a palavra, né? Mais um exemplo. Agora, Marília é aluna do curso de Ciências Contábeis. Ela está muito feliz. Então, a gente observa aí o pronome ela, fazendo uma referência a Marília, que está lá colocado anterior, né, ao elemento utilizado para fazer a referência. Mais 2 exemplos. Joãozinho entrou depressa no supermercado. O garoto parecia estar fugindo de alguém. A gente tem o termo garoto fazendo uma referência a Joãozinho para que não se repetisse a palavra, né, aí ao longo do texto escrito. O outro exemplo, a gente tem assim: João Marcos foi aprovado no vestibular. Ele estava feliz pela conquista. A gente observa aí que ele faz uma referência a João Marcos, que estava anterior. Logo, a gente tem um exemplo de coesão anáfora. E aqui a gente tem um único caso de coesão catáfora, né? Ele não gosta de estudar. Mateus só quer saber de dormir. Então, vocês observem que o elemento linguístico aí faz uma referência ao termo Mateus que está depois. Então, a gente tem aí uma relação de elementos que a gente considera uma coesão
catáfora, ok? Chamando a atenção aí, gente, para esse que de Mateus só quer saber. Se tem aí, tá faltando uma letrinha aí, na verdade é Mateus só quer, tá? Só para fazer a correção. Bem, coesão sequencial. Então, como o termo já diz, o que seria aí um termo, ou melhor, o que seria uma coesão sequencial? Então, como o termo já diz, é uma sequência. Então, é a utilização de elementos que dão sequência ao raciocínio, à ideia apresentada inicialmente. Então, se a gente observar, a gente tem assim, o presidente assinou o contrato. No entanto, contudo, mas o documento era ilegal. Então, se vocês observarem aí, as conjunções, no entanto, contudo, mas, vai dar uma sequência à ideia inicial que diz que o presidente assinou um contrato. E aí, na sequência, a gente tem uma outra informação que diz que o documento era ilegal, ok? Agora vamos para a coerência. Então, o que seria a coerência? Quando falamos em coerência, nos referimos à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. Então, para vocês entenderem melhor, quando a gente fala de forma escrita sobre um assunto, a gente precisa ter sequência de ideias, sem que uma ideia contradiga a outra. Então, vamos entender isso melhor observando esse texto. O inverno no Nordeste, período chuvoso, está ótimo. Por isso, a fome continua sendo um problema. Ora, o que a gente tem aí? A primeira ideia, né, ou seja, o primeiro significado aí, me informa que o inverno no Nordeste, que é o período chuvoso, está ótimo. E na sequência, eu tenho uma outra ideia me informando que a fome continua sendo um problema. A gente sabe, de forma geral, que o problema da região Nordeste é justamente a seca, né? Ou seja, o período que não chove. Então, eu tenho aí uma incoerência, né? Um presente nesse texto. Você tem ideias contraditórias. Se o período está chuvoso, o correto era que o problema da fome estivesse aí minimamente resolvido. E não é o caso. Então, a gente tem aí uma incoerência de ideias, ok? Logo, para a gente entender, coerência é a relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto, em um contexto específico, e que é responsável pela percepção de uma unidade de sentido. Então, a unidade de sentido é justamente o que eu estou falando para vocês. É essa lógica entre as ideias. Então, o que eu falo inicialmente tem que se manter até o final do texto. Então, vamos ver alguns casos de textos aí incoerentes, né? Você tem lá, como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Se vocês observarem a primeira ideia, a gente tem a informação de que as pessoas aí esperavam alguma coisa, né? E na segunda ideia, a gente tem, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Gente, quem espera não pode ser surpreendido, não pode ser uma surpresa, se já se espera algo. Então, aqui a gente tem uma incoerência textual aí. Aqui a gente vai observar a incoerência em anúncios, que é muito comum aí. Então, você observa, né? Aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Gente, qual é a incoerência aí? Se o anúncio me diz que o estabelecimento, né, possivelmente um estabelecimento, está aberto todos os dias, como é que ele diz que o descanso semanal? Se é descanso semanal, ele não abre. Então, ele não está aberto todos os dias. Então, tem aí um problema de informação, um problema de significado, né? E aí, nesse caso, a gente tem uma incoerência textual. Aqui a gente tem um outro exemplo. Talho, aberto todos os dias e domingo. Nesse caso aqui, a pessoa acha que domingo não é um dia da semana. Porque se ele diz que está aberto todos os dias, que necessidade teria dele informar que também domingo está aberto? Então, a gente também tem uma incoerência aqui, ok? Bem, galera, vamos às atividades. Já sabemos que, né, dúvidas, qualquer esclarecimento, vai lá no privado, me chama e aí a gente vai tentando aí
tirar as dúvidas de vocês, ok? Eu vou colocar lá no grupo as páginas do exercício e aí a gente vai se falando. Beijo!